Estudiantes venceu a partida. Então a atuação foi muito ruim. Mas a classificação é discutível, gente, porque o Flamengo, primeiro, jogou muito mais no Maracanã e foi operado sem anestesia, numa atuação terrível da arbitragem, o que era para ser um pênalti com a chance de ser 3-0, virou um 2-1 com a expulsão injusta de um jogador que não fez falta nenhuma. Ele tomou a falta. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos ver tudo que a imprensa paulista falou, como eles repercutiram essa classificação do Mengão contra os Estudiantes. O Mauro César pôde desabafar e falar também as impressões dele sobre o jogo, detonou alguns temas, algumas atitudes, na verdade, de alguns jogadores do Flamengo, meio displicente, meio sem vontade, é o que parece em alguns momentos. O Flamengo teve muitas dificuldades, porém a classificação veio. E agora é focar no Corinthians pelo Brasileirão já agora no final de semana. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Tudo que eles falaram tá bem legal a análise. Mostrando coisas. O link do programa deles estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Do estádio, torcida e tudo mais. Então, Mauro, a minha pergunta é: ontem teve mais sorte do que juízo ou também não é tanto exagero assim? E por que o Flamengo quase caiu? O que aconteceu de errado? Esse é o perigo que ele viveu ontem? Pode servir de lição daqui para frente? Bem, eu acho que são duas análises. Uma é a do jogo, O jogo do Flamengo foi ruim, o time não competiu como tem que competir. O próprio Felipe Luiz, na coletiva, falou sobre a expressão dele, como esses times argentinos, nessas circunstâncias, mesmo sendo tecnicamente inferiores, cobrem uma área tão grande do campo, ou seja, os caras correm mais, os caras fazem cobertura, ganham duelos, disputam na velocidade, levam a melhor muitas vezes, porque os caras jogam o jogo da vida. Isso faz diferença. Essa é uma competição peculiar na qual equipes se superam. E você muitas vezes acaba tendo surpresas por conta disso. Então a atuação foi abaixo, o time parecia às vezes estar jogando no Campeonato Carioca, contra um pequeno. O Pedro, que a gente está vendo aí, teve uma atuação deplorável. A atuação do Pedro foi para ele ter vergonha de se olhar no espelho. Foi uma coisa terrível. Um sujeito que é grande, jogador grande, quando teve chance de finalizar, foi lento na bola. O Facundo Rodrigues, aquele do lance polêmico do Maracanã, conseguiu fazer uma cobertura excelente, mandou para escanteio. Ele estava na pequena área em condições de marcar. Você tem que ser mais rápido, chegar com mais vontade na bola, não vai chegar para dar o toquinho. Enfim, entender as circunstâncias do jogo, É ele que perdeu o gol domingo na pequena área contra o Vasco, ele que perdeu um gol que colocou o Flamengo nessa situação de não ter uma vantagem mais ampla diante de um adversário aguerrido, com estratégia muito clara e que se superou em campo e venceu o jogo. Estudiantes venceu a partida. Então a atuação foi muito ruim. Mas a classificação é discutível, gente, porque o Flamengo, primeiro, jogou muito mais no Maracanã e foi operado sem anestesia, numa atuação terrível da arbitragem, o que era para ser um pênalti com a chance de ser 3-0, virou um 2-1 com a expulsão injusta de um jogador que não fez falta nenhuma. Ele tomou a falta, Então tem um contexto da classificação, para mim, indiscutível, mas o que aconteceu ontem foi uma demonstração de que o Léo Ortiz, que a gente está vendo aí na foto também, uma pior atuação do Léo Ortiz com a camisa do Flamengo, jogou muito mal. Os zagueiros não jogaram bem, o Léo Ortiz acho que foi o pior dos dois. O que segurou foi o Saul, excelente no meio campo, o Jorginho com dificuldade por conta da falta de ritmo, mas acho que não chegou a comprometer, errou alguns passos que ele não costuma errar, mas acho que não comprometeu. E até na coletiva eu perguntei para o Felipe Luiz sobre a lição que ele aprendeu ontem, em função de ser um técnico ainda sem experiência, menos de um ano como treinador, e que ainda precisa amadurecer rápido, não tem jeito, amigo. Ele tem agora um mês aproximadamente, pouco menos, para o primeiro jogo contra o Racing, no Rio de Janeiro, mesmo roteiro, e depois, se classificar, terá um mês aproximadamente até a final. Então tem intervalos grandes até lá. Até por isso, para você querer plagiar o Trajano já plagiando, a enquete é patética, porque não vale nada você falar hoje quem é favorito, porque é o mesmo, muita coisa acontece, o jogador se machuca, quem está em boa fase fica em má fase, técnicos vêm e vão, você não sabe o que vai acontecer. O Racing mesmo tem um jogo domingo contra o Independente, tem um jogo na semana que vem contra o River na Copa Argentina, pode vencer, pode perder, enfim, a gente não sabe. O Flamengo vai jogar com o Cruzeiro, vai jogar com o Corinthians, o Palmeiras tem os compromissos dele também, então muita coisa acontece até lá. Mas ontem foi de novo uma lição que eu não sei se o Flamengo aprendeu, porque há uma crônica dificuldade desses jogadores, os que estavam mais tempo, e até de quem chegou, de entender as peculiaridades dessa competição.
Então a classificação acho que para mim não tem discussão, pelo que foi o conjunto da obra, mas ontem a atuação foi muito ruim. E o primeiro tempo, essa é a lição principal. Do Rio de Janeiro, o Flamengo jogou muito bem, uma das melhores atuações do ano, muito superior, aniquilou o adversário, mas só fez 2 gols. Um deles porque o seu Pedro resolveu fazer uma graça diante do goleiro. O Pedro que também, na semana passada, deu passo de letra. Ontem o Medina meteu um passo de letra também. Você pensa, estava 1-0. Não era hora ainda para o Medina, mas você vê que estava engasgado. Alguém acha que o jogador do time argentino encarou como natural aquela gracinha? Os caras não gostaram. Você dá um anabolizante para o adversário, emocional. E o Estudiantes jogou com uma estratégia muito clara para tentar achar o segundo gol, fez, estava impedido, mas centímetros para cá ou para lá, poderia ter se classificado o time argentino. No estádio, né, a torcida, ela vinha muitas vezes junto com o time. Agora, contra o Racing, a tendência é ser mais difícil se o Flamengo não fizer a boa vantagem do Rio de Janeiro. Porque o Racing é um time, na minha visão, melhor que o Estudiantes, é um time que se entrega ainda mais, chuta, um time que abriu, chuta o tempo todo para o gol, e tende a ser um adversário mais complicado para o Flamengo se repetir o tipo de atuação que teve ontem e não carregar uma vitória ampla para a Avejaneda, aí vai passar pelo mesmo drama que viveu ontem, na minha visão, totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. Mas tem o outro lado, né? Libertadores, noites de Libertadores, tem um monte de clichê também aí, né? Nessa hora, o importante para o Flamengo, no buraco que ele se enfiou, ele tinha que sobreviver. Ele tinha que se salvar. Ele se salvou. Já temos várias histórias de times que fazem isso e conseguem depois o título no final. Mas tem que aprender as lições. Elas foram de novo esfregadas na cara dos jogadores e todos do Flamengo. Muito bem, Juca, você Só um ainda minutinho, juntar o Luciano com o Pedro da goleada, né? Dá. Um amigo meu mandou uma mensagem boa. Se o Luciano tentasse fazer um gol contra de propósito ontem, ele não conseguia. Ô, Juca, você ainda está na vibe que o Flamengo é o super favorito para ganhar tudo e tal? Não. Mudei. Diga lá. Você perguntou, eu respondi. Você Mas quer que se eu envolva. Você quer que eu Vou desenvolva? falar do jogo de ontem. O Mauro fez Sim, o Flamengo ontem me decepcionou por todas essas razões que o Mauro citou. Não parecia que o Flamengo estava jogando uma classificação para a semifinal da Libertadores. Tendo um time muito melhor que o Estudiantes, não foi capaz, embora tenha dominado o jogo, né? O goleiro, o veterano goleiro do Estudiantes trabalhou muito pouco. E na hora dos pênaltis não trabalhou tão bem como trabalhou o Rossi. Então eu fiquei decepcionado. E embora o Palmeiras não tenha feito contra o River Plate também uma atuação a exemplo dos 3 jogos anteriores, e que o placar tenha sido enganoso no fim, mas o Palmeiras me parece num momento melhor que o Flamengo. Agora, é claro, como disse o Mauro também, daqui eu também acho patética a sua Muito enquete. bom. Opa! Entendeu? Tá vendo? Não sou sozinho, não. Faço a menor ideia. E te digo mais, não exclua a LDU. Você exclui a LDU? Eu excluo. Eu não excluo. Pelo que a gente viu, a gente não sabe o que vai acontecer. Até lá, se machucou o Flaco, o Vitor Roque, o Palmeiras desmonta. Mas pelo que a gente viu, eu acho que o Palmeiras passa da LDU. Não, mas Eu na também pesquisa acho. não é para que vai ser campeão, né? Sim. Eu também teria que acho. passar pelo Palmeiras Eu e também passar pelo acho que Flamengo ou passa. Racing. Mas excluir por excluir, assim, nessa fase de mata-mata de Libertadores, eu não excluo nada. Agora, nesse momento, o Palmeiras está melhor que os 3. O Mauro foi ver o Racing também, não? Não, Mauro? Não foi. Ele foi. Não para o deu jogo. tempo. Eu cheguei na Argentina terça-noite, o jogo foi 7h. Tá. Porque onde eu me enganei, mas me enganei redondamente nas minhas previsões, e faço aqui homenagem ao Arnaldo, que em nenhum momento acreditou que o São Paulo pudesse reverter. E, de fato, a atuação do São Paulo ontem, desde o início, foi dessas de te fazer não acreditar, porque com 3 minutos perde o gol que perdeu, depois perde de novo. Não, realmente hoje é isso, o Luciano nem gol contra, se quiser fazer, vai fazer. Eu achava que era mais simples para o São Paulo passar pela LDU do que o Flamengo passar pelos Estudiantes. O Flamengo acabou passando pelos Estudiantes, com a dificuldade que eu previa, no entanto, sem o teatro que eu previa. Não teve, o Mauro poderá dizer, não foi um jogo agressivo do ponto de vista nem no gramado, nem da torcida, né, Mauro?
Claro que foi um jogo tenso e tal, mas... O máximo que teve foi o foguetório no hotel, mas tudo que a gente já imaginava. Isso. Não teve isso, né, Mauro? Teve problema do lado de fora lá, o ônibus apedrejado, né? Ah, é verdade. Um dos ônibus do Flamengo tomou pedrada. Um babaca estava lá imitando um macaco, pelo menos um babaca que foi racista, que foi filmado, mais um, né? Esses aí, o da pedrada do macaco mereciam a polícia brasileira, sabe? A PM brasileira, que bate em torcedor que não está fazendo nada. Sim. Mas esses imbecis mereciam a polícia. Só que eles estão aqui, a polícia está no Brasil, sabe? Se combinam. Mas fora isso, foi tudo bem. E o gramado é bom, o estádio dá condições, é um estádio para 32 mil torcedores, a torcida fica próxima, mas não fica tão em cima. A arquibancada é um pouco mais alta. Tá aí um pouco do que foi comentado, né? Um pouco do que foi analisado. Eles falaram sobre essa difícil classificação do Flamengo. Realmente esperava muito mais. Poderia ter feito um jogo bem mais tranquilo do que foi. Isso aí ficou evidente para todo mundo. E, consequentemente, é um Flamengo agora que tem que descansar, voltar ao Brasil, né? E conseguir se reerguer, porque tem uma sequência muito complicada já no próximo mês. Então a gente sabe que no mês que vem, né, vai pegar Botafogo, tem Palmeiras, Cruzeiro, tem Racing, ou seja, não será nem um pouco tranquilo. A gente vai trazer tudo isso para vocês. Deixa o like, inscreva-se, né? E a gente vai continuar trazendo para vocês também as notícias sobre essa grande classificação do Flamengo. Difícil, porém, traz um alívio para a sequência do ano. Daqui a pouco voltaremos. Obrigado a todos. Valeu!